Esse X1 vai ser sensacional, polêmico. Se você é torcedor do Corinthians e caiu aqui por acaso, calma. Não precisa xingar a gente. Aqui é no clubismo com argumentos plausíveis. Mas claro, no clubismo ou não. E hoje vocês tanto pediram, nós teremos uma terceira pessoa. Ítalo, do Arena Rubro-Negra, estará aqui. Não para dar o voto de Minerva, mas para dar o voto dele. Você gosta do quadro do X1? Aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. Hoje ainda tem pré-jogo, então eu não vou começar muita enrolação não, Ítalo. Vou começar por você. Arcanjo e Hugo Souza. Rápido, o negócio aqui é rápido. Bora. Vota em quem? Hugo Souza. Por quê? Não tem muita conversa, né? Acho que Hugo tá desequilibrando jogos pro Corinthians e Lucas não tá numa fase tão segura assim. Já esteve melhor. Acho que aí é Hugo Souza. E aí, Paulo? Concordo, pra mim hoje Hugo Souza é um dos melhores goleiros do país, se não o melhor goleiro do país em atuação hoje, já que o Everton teve um momento de oscilação, o Léo Jardim também teve um momento de oscilação, mas que o Hugo Souza pelo menos saiu do top 3 melhores goleiros do país. Eu acho que Arcanjo tá muito mais seguro nos últimos 2 jogos, acho que ele tá ali recuperando a confiança e aparentemente tá começando a ter uma linha de regularidade e tal, foi importante contra o Atlético Paranaense demais, né, fazendo defesas importantes, mas hoje, para mim, o Hugo Souza foi um divisor de águas. Se a gente fala que no Vitória, alguns jogadores, acrescente alguns jogadores foram fundamentais para ele dar a volta por cima, como o de Alejandro, como o Mateuzinho evoluir ainda mais, e algum Cáceres que entrou e foi muito bem. Se a gente falar isso do Vitória, no Corinthians, para mim, um dos principais jogadores que gerou esse impacto é o Hugo Souza. Tem sido muito determinante, muito fundamental. Pra mim também é Hugo Souza, então 1-0 Corinthians. Aqui, Paulo, vou pedir pra você começar. Cáceres ou Fagner? Hoje, 7 de novembro de 2024. Cáceres ou Fagner? Porque obra, a gente sabe que é Fagner. A carreira não tem comparação, mas e hoje? Curiosidade inútil, pra quem não sabe, Fagner que já jogou no Vitória, tá? Muita gente não sabe disso, mas Fagner já foi jogador do Vitória há 300 anos atrás, aí, então o que é enciclopédia vai falar melhor. Vida e obra, eu não tenho dúvidas. Fagner, jogador de Copa do Mundo pela seleção brasileira, multicampeão pelo Corinthians, mas o ano de Fagner não é um ano bom, né? Inclusive, ele vinha aí nos últimos jogos que ele foi titular muito abaixo, enquanto para mim Cáceres é um jogador até pouco valorizado, eu diria, pela gente mesmo, falo por todos nós, torcedores do Vitória. Acho que ele tem feito boas atuações, seguras, ajudando bastante, deu assistência no último jogo, só que acho que ele sofre pelo outro lateral do Vitória, tá no nível absurdo e toma basicamente todos os holofotes para ele. Mas acho que Cáceres também é uma peça fundamental do Vitória hoje. Tomou a vaga de Lepe, é bem verdade que a gente fala que Lepe se machucou, mas ele tomou a vaga de Lepe também no futebol, depois que Lepe se machuca também, obviamente. Mas hoje, para mim, eu vou de Cáceres. E aí, Ítalo, eu vou de Cáceres, acho que o ano de Cáceres, o ano não, porque Cáceres não jogou o ano todo, mas a Série A de Cáceres é melhor do que a Série A de Fagner, até porque Fagner não é o titular hoje do Corinthians, o titular é Mateuzinho, e hoje Cáceres é o titular do Vitória, então, em que pese equipes que estão ambas com 38 pontos, acredito que isso tem um peso importante também, então meu voto vai para Cáceres. E aí, Ítalo? Também, acho que Cáceres não é aquele lateral espetacular, né? Um lateral padrão, ele faz o feijão com arroz e faz muito bem feito. Então não tem como tirar de Cáceres no momento atual, né? Fagner só foi titular em um jogo nos últimos 6 do Corinthians. Então já mostra o desequilíbrio, né? E complementando a informação de Paulo, Fagner jogou aqui em 2007. Então tem 17 anos, né? Imagina na Série B. Ele chegou a jogar a Série B? Não tenho essa informação, mas... Eu acho que não. Segundo gol, ele disputou 3 partidas pelo Vitória. Imagine, 1-1. Antes de continuar, eu quero lembrar que Vitória Premier é parceiro e patrocinador do Canto Rubro Negro. Você concorre a R$100 mil na conta, sorteio pela Loteria Federal, apenas 0,5 centavos cada título e 40% de todo o lucro é do Vitória. Então você ajuda o Canto Rubro Negro e ajuda o Vitória também. Aproveite. Quem sabe você não ganha 100 mil, então ganha um prêmio. Tem outros prêmios também, como você tá vendo aí, ó. Concorre a camisa, par de ingresso e etc. Então aproveite. Bom, seguindo o X1, está 1-1. Vamos agora para a próxima imagem. Eu queria que Paulo começasse com essa imagem aqui, de Neres e Gustavo Henrique. Eu queria que Paulo começasse aqui, Paulo. Vá lá. É um duelo difícil, tá? É um duelo muito difícil. Gustavo Henrique, ele não vinha sendo titular do Corinthians. Titular era Félix, Torres e Ramalho. Já foi Kaká e Ramalho.
em alguns momentos também, principalmente quando Félix Torres ia para data FIFA e aí voltava fadigado, o Kaká ganhava minutos. Gustavo Henrique foi utilizado em alguns momentos. Para mim, vida e obra, Gustavo Henrique já jogou mais bola que Neres na carreira. Porém, hoje, por incrível que pareça, eu acho que eu vou votar em Gustavo Henrique. Ou, melhor, eu acho que eu vou votar em Neres. Eu acho o Gustavo Henrique, não acho um zagueiro ruim. Eu acho um bom zagueiro, porém, eu tenho que ser justo. Por mais que a concorrência é mais pesada para Gustavo Henrique, Neres é titular absoluto do Vitória. Coisa que Gustavo Henrique nunca conseguiu fazer com a frequência de 3, 4 jogos no Corinthians. Eu acho um zagueiro melhor que Neres, porém hoje, como as atuações dele fizeram ele ser sempre a quarta opção do Corinthians em vários momentos, e Neres, a atuação dele já fez ele ser o titular, que não era muito difícil, já que o Vitória vivia improvisando, então tem esse adendo também, mas eu acho que eu vou votar em Neres hoje. Mesmo eu tendo muitas ressalvas com Neres, saída de bola sob pressão, enfim, mas acho que eu vou de Neres. E você, Ítalo, vai em quem? Vota em quem? Eu vou em Neres. Acho que Neres, ele, assim como Cáceres, né? Ele tá no momento melhor do que o Gustavo Henrique. Mas o Gustavo Henrique eu acho um jogador melhor. É isso. O Gustavo Henrique, ele é um zagueiro que veio pro Corinthians com a expectativa de repente ser ali um titular ou um titular mais ativo, né? E ele foi simplesmente perdendo posição. Hoje ele vai ser opção por uma necessidade. Talvez se o Corinthians jogasse com 2 zagueiros, ele seria reserva. Então acho que Neres está no momento melhor. Por isso eu voto nele agora. Se fosse considerar toda a carreira, aí é Gustavo Henrique tranquilamente. E Gustavo Henrique mais um jogador que passou pela base do Vitória, né? Lá atrás ele tem uma carreira aqui em Salvador também. Então mais um aí que já passou por aqui. Eu acho que os dois jogando tudo que sabe é Gustavo Henrique. Mas hoje, 7 de novembro, a gente tá gravando isso aqui, 11h48, dia 7 de novembro. Para um jogo dia 9, eu escolho o Neres. Mas eu sei que o Gustavo Henrique teria mais potencial para passar. Aqui eu posso poupar o tempo dos senhores? Até o momento tá unânime, né? Eu posso poupar o tempo dos senhores aqui. Alguém gostaria de argumentar contra o meu zagueiro? Não vou argumentar, mas vou dar só o devido mérito de também falar que Félix Torres é um grande zagueiro de seleção, né? Se não me engano, a seleção equatoriana, é um bom zagueiro, demorou um pouco de engatar no Corinthians, mas vem de grandes jogos com a camisa do Corinthians, então, só em respeito a ele não faz um momento ruim, como é o caso, por exemplo, do Fagner, do Gustavo Henrique, ele também vem numa sequência boa de jogos, só que aí, dito tudo isso, valorizando o jogador que está numa fase boa, bem melhor do que estava outrora, principalmente no primeiro turno, é muito válido. Não, desde que a gente começou o X1, eu tenho na minha mente, vou dar um spoiler aqui, que Wagner só vai perder uma para um zagueiro canhoto, que você já deve imaginar quem é um zagueiro canhoto. Só vai perder uma. De resto, pra mim, ele não perde nenhuma. Eu tô sendo muito sincero, pra mim ele não perde pra ninguém. Ele deve perder na rodada 35. Aí eu acho que ele perde. Fora isso, pra mim, não tem conversa, ele não vai perder pra ninguém. Você que tá aqui no X1, não esquece de gostar, de apertar no gostei, de se inscrever. Algo a comentar aí, Ítalo? Tá de boa aí? Tranquilo. Tranquilidade? Então vamos agora para o lateral esquerdo. Vamos lá, eu vou puxar essa. Se fosse Lucas Esteves, era Lucas Esteves. Mas aqui, não só pelo tempo parado, mas PK teve seus melhores momentos do Vitória antes da Série A. PK fez bom baiano, fez jogos bons na Copa do Nordeste, mas quando chegou na Série A, ele não só foi atropelado em termos de desempenho por Lucas Esteves, que evoluiu demais, mas ele também deu uma queda de rendimento. Então aqui eu vou de Matheus Bidu. Fun fact, curiosidade. Se fosse Lucas Esteves e Hugo, era Esteves. Esteves e Bidu, Esteves ganharia de qualquer um. Mas aqui eu vou em Matheus Bidu, vou pedir pra Ítalo começar agora. E aí, Ítalo? Acho que não tem muito o que se falar, não. Acho que o PK, ele se criou uma expectativa que ele, de repente, na Série A pudesse repetir o que ele tinha feito no primeiro trimestre, né? Que ele foi um lateral realmente importante pro Vitória. Só que a sequência de campeonato e aí o nível da Série A acabou cobrindo, acabou elevando muito a que ele precisava jogar e ele acabou caindo para reserva, né? Tanto que hoje, embora tivesse machucado, se tivesse bem, seria reserva de Lucas Esteves e Bidu também é reserva, né? Então, mas o nível técnico, nesse caso aí específico, né? O nível técnico acaba sobressaindo aí é Bidu. Agora o detalhe, né, Léo? A gente poderia ter tido esse confronto aí de Bidu e PK no começo do ano, sendo que Bidu titular do Vitória, ou jogador do Vitória. Né?
É verdade, é verdade. E aí, Paulo, algo mais a comentar? Também acho que é Bidu, né? Acho que Bidu, inclusive, PK, vem de um tempo muito parado, mas eu acho que se ele tivesse à disposição, ele seria banco esse tempo inteiro. Bidu já oscilou entre titular e reserva. Inclusive, nos últimos jogos, teve jogos que o Matheus Bidu foi titular. Hugo foi titular contra o Palmeiras, mas também não vinha de uma sequência. Ficou intercalando muito entre Bidu e Hugo em um determinado do momento do Corinthians recente. Curiosidade, a gente passou por 5 jogadores do Corinthians. 2 já jogaram no Vitória, Gustavo Henrique e o Fagner, e 2 quase vinham esse ano, que é o Hugo Souza e o Matheus Bidu, né? Verdade. Vamos para o próximo agora. Pra mim, aqui também é poupa-tempo, tá? Pra mim também é Martinez. Aí não tem conversa, não tem muito o que falar. Até porque Hiller, em condições normais, eu sempre falo isso, parece que eu pego no pé do cara. Eu não acho, vamos lá, eu não acho o Hiller um volante fraco, como a galera exagera. Eu não acho ele um volante fraco. Eu não acho um volante ruim. Eu acho que a prova que nós não temos volantes ruins é que, querendo ou não, quando sai um volante e entra o outro, a gente não sente tanta diferença de nível técnico. A gente sente diferença de característica. Quando o Luan saía, que tava bem, que não tinha ninguém com a característica de Luan, verdade. Mas de nível técnico não tem um abismo de um pro outro. Então eu tô falando aqui que Hiller é um jogador ruim. Não, eu acho inclusive que a galera exagera com relação a isso. Mas no meu time, Hiller não é titular, apesar de concordar com muitas pessoas que falam que a galera exagera, que ele faz o trabalho mais silencioso, ele tem uma média de desarmes alta, Paulo colocou isso no Twitter, mas mesmo assim eu vou de José Martinez, Paulo. Eu também vou José Martinez. Acho até que tem hoje uma certa disparidade entre os dois. José Martinez é o primeiro volante que em determinados momentos falta até um pouquinho de qualidade, mas é um jogador de marcação absurda. É um jogador ali de muita força, de muita imposição. Concordo, Hiller para mim é um bom jogador. Pouca gente se apega a isso, mas Hiller, ano passado, ele teve uma lesão séria. Ele fraturou a perna. Ficou um tempo fora dos gramados, voltou numa liga que, por mais que esteja em desenvolvimento muito grande, mas não é tão intensa como é o futebol brasileiro, que é a Liga Árabe, e aí voltou, não teve pré-temporada e já foi jogado num time que está brigando pela permanência na Série A. Inclusive, eu acho que o nível de Hiller pode evoluir com a pré-temporada adequada, se tratando, se cuidando ainda mais, né, nas férias, para chegar e pegar uma pré-temporada de ponta a ponta. Acho que ele pode evoluir o nível dele. Não acho essa ruína toda, mas hoje é muito Martins. E aí, Ítalo? Acompanho vocês, mas é aquele tipo de coisa, né? Se por um acaso o Hiller estivesse melhor forma dele, provavelmente teria uma discussão maior sobre essa posição. Eu acho que tecnicamente o Hiller ele é superior, embora no Vitória não esteja mostrando tudo que ele pode fazer. E aí tem questão de ritmo, tem questão, enfim, de outros processos. Mas hoje Martinez é mais jogador que Hiller, acho que não tem muita discussão não. É o inverso de Neres e Gustavo Henrique, né? A gente vê que Gustavo Henrique tem mais, no auge, vamos dizer assim, é mais jogador, mas hoje é Neres. Acho que Hiller, tecnicamente, eu concordo. Hiller, tecnicamente, é mais jogador do que José Martinez. Mas hoje é Martinez. E até com uma certa distância, né? Vamos para o próximo. Felipe Machado e Alex Santana. Lembrando que a gente coloca aqui os jogadores do Vitória que a gente imagina, tá? Não significa que esse vai ser o time, só para deixar claro aqui. Então, em tese, é Machado versus Alex Santana, já que o Ian Oliveira tá suspenso e o volante que entrou no último jogo foi Machado e não Luan. Até para deixar claro aqui pra galera. Então, por ordem de probabilidade, a gente colocou aqui Felipe Machado versus Alex Santana. Eu não sei o que dizer. E aí, Ítalo, vou puxar pra você agora, à vontade. Rapaz, todas as posições você me chama por último. Nessa você me chama primeiro. É brincadeira um negócio desse. Beleza. Alex Santana é um volante que eu gosto muito. É um jogador de transição, de força. Tem um belo chute de fora da área. Acho que é um jogador que, se ele, em determinado momento da carreira, ele sofreu muito com lesões. Então, se tivesse uma sequência maior, provavelmente poderia estar num elenco muito mais competitivo que o do Corinthians, que infelizmente disputa rebaixamento, né? Mas assim, hoje a disputa é duríssima, porque o Machado, ele é um jogador com potencial técnico interessante, mas também não passa por uma fase das melhores, né? Ele começou bem no Vitória, começou entregando, só que nos últimos jogos não tem sido titular, né? Ele perdeu a posição nos últimos 3 jogos. Então aí eu vou de Machado. Ou seja, ele falou tudo e no final voltou em Machado. E aí, Paulo?
Ó, esse aqui é um dos poucos votos que eu vou dar para quem eu acho mais jogador, desconsiderando um pouco mais o momento. Por quê? Machado oscilou um pouco de titular, inclusive a gente pedia a titularidade de Júnior Oliveira no lugar de Machado. Depois ele passou por um período onde ele ficou de fora do time. E Alex Santana também não teve mau momento no Corinthians ainda, mas sofreu com lesão. Voltou de lesão recentemente, jogou bem contra o Racing, jogou bem o Clássico, deve ser titular de novo. Então aqui, pelo contexto, seja de dois jogadores que não vinham jogando por algum motivo, seja o Machado por uma questão de oscilação, seja o Alex Santana por questão de lesão, eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Então eu vou de Alex Santana. Eu tenho que desempatar? Vamos fazer o seguinte? Eu vou desempatar porque eu tenho meu voto, mas vamos seguir. E aí no final eu vou ver o placar. A depender do placar, eu voto em Alex Santana, que não vai mudar nada. Mas eu vou manipular aqui o X1. Lembrando que aqui no Canto Rubro Negro, é importante lembrar, você tem o cupom GOLVITORIA para comprar na GolCase, ó. Na Gol Black você compra a capinha, leva 2. Escaneia aqui o QR Code, tem muito produto bacana. A maior Black de todos os tempos, com garrafa, com capinha, com copo. Muita coisa boa do Vitória. Então, aproveite. Eu vou manter o 3x3 aqui. Rapidinho, mas vocês acham injustiça a gente colocar algo assim? Machado seria titular no lugar de Alex Santana no Corinthians? Eu acho que não. Alex Santana seria titular no Vitória no lugar de Machado? Eu acho que sim. Acho que só pra saber, você acha isso injusto pra desempatar ou não? Não, eu acho justo, mas eu acho que vai depender do contexto, entende? Eu acho que vai depender do contexto, porque falando em contexto, o próximo é esse aqui. Vocês querem pular e deixar por último? Deixar por último. Vocês querem pular e deixar por último? Deixa por último. Deixa o suspense. Vamos bancar aqui de... Qual é o nome dele? Ele é apresentador? Eu esqueci o nome, mas sei o que você tá falando. Paulo, uma dúvida, você colocou Mosquito contra 2. É contra quem que eu coloco aqui? É porque tinha Depay, só que Depay provavelmente vai ser poupado. Eu coloquei Thales Magno, que deve ser um dos jogadores que vai suprir, né? Mas tá Mosquito contra Ranieri aqui. Ah, é, Ranieri, porque eles devem ir com 3 volantes, então não tem como botar posição por posição aí, né? Aí a gente vai ter que avaliar. Você prefere um atacante Mosquito nesse jogo ou você preferia o volante Ranieri? Porque se eles vão de 3 volantes e, em tese, a gente não vai, embora a gente não saiba, possa ser que sim, que é um provável Vitória e um provável Corinthians. Provável Corinthians deve ter um jogador a mais no meio de campo, ou Ranieri de volante, ou na zaga, ou Carilho também, enfim, mas eles devem ir com mais uma peça no meio. E Vitória a gente não tem essa certeza, que tem muito tempo que a gente não vai, então tem que pegar um ponta com o volante. E aí, vocês preferiam um atacante Mosquito nesse jogo ou um volante Ranieri nesse jogo? Um atacante Mosquito. Sabe por quê? Porque Ranieri não elevaria tanto o nível da volância, apesar de achar um bom jogador, tá? Mas eu acho que para as opções que a gente tem hoje, mesmo com a ausência de William Oliveira, um Ranieri não elevaria tanto o nível a ponto de um Mosquito que poderia jogar o que sabe. É, o grande ponto é que tem uns 4 ou 5 jogos que o Mosquito não eleva esse nível, né? Concordo. Mas eu iria no atacante Mosquito. Eu prefiro ter um Mosquito que o Ranieri nesse jogo também. Nesse jogo, tá? E aí, Ítalo? Acho que não... Óbvio que existe discussão, né? Mas eu acho que vamos botar em termos de importância dentro do elenco. O Mosquito hoje, pelo lado direito, é titular do Vitória. Independente de se ele não tá entregando muita coisa, e ele realmente está devendo nos últimos jogos, mas ele é titular do Vitória hoje. E Ranieri não é titular do Corinthians. Então, acho que nesse caso, o Mosquito é o meu voto, né? E só pra deixar claro, galera, vocês estão comparando ponta com volante. Sim, a gente acabou de explicar porque a gente tá fazendo isso, porque não tem como comparar posição por posição, pô. Não tem como. Vai comparar um volante com quem? A gente tá tentando fazer 1 para 1, mas às vezes não dá. Os sistemas são diferentes. Por muito pouco a gente ainda tem que colocar zagueiro com atacante. Se o Corinthians tivesse mais um zagueiro disponível, era capaz de ir com 3 zagueiros. E a gente tem a possibilidade de não ir. O Vitória ideal que a gente coloca não é com 3 zagueiros. Então a gente já tem que botar um Ramalho com o Everaldo. E assim aí. A gente tem que decidir porque não tem o que fazer, né? Inclusive, falando em Everaldo, a dele agora é contra Thales Magno, que pra mim, Thales Magno. Pra mim não tem conversa. É, um pouquinho poupa tempo, né? Aí é Thales Magno. E aí, Ítalo? Thales Magno. Se fosse Romero, acho que seria Romero também. Também. Não também tô descredibilizando o Everaldo, é um jogador importante, tem condição de decidir o jogo. Mas que Romero, né, para jogo como esse, o Romero também tem um histórico vasto de decisões, né, de jogar um jogo grande. É um jogador que ele não tem ali tanto recurso técnico quanto talvez o Everaldo possa ter de tomada de decisão, mas é um jogador decisivo. É um jogador que, em muitos momentos, o Corinthians precisou, ele estava ali para decidir o jogo, para marcar gol. Artilheiro da Arena Itaquera, artilheiro, né, do Corinthians, desse time do Corinthians, de todos os tempos, o jogador é ele. Então, pra mim, seria ele também. Mas tá ligado. Eu vou pular o duelo de centroavantes, porque eu quero trazer logo aqui, ó. Eu vou deixar o 10 e o 9 pro final, tá?
Eu volto aqui em Carpini e o argumento que a gente vai usar para Carpini, provavelmente, Paulo, vai fazer com que Carpini ganhe de todos. Eu vou explicar por quê. Um dos argumentos que a gente trouxe a respeito de Carpini, quando ele pegou contra quem foi o Mano Menezes, que eu falei que era mais desafiador, Vitória. O Vitória. Exato, era mais desafiador pegar o Vitória da forma que ele pegou, sem tanto recurso, sem tanto investimento, com um elenco muito mais enxuto, era muito mais desafiador para ele chegar aos 38 pontos como o Ramon Dias chegou. Não estou dizendo que não é desafiador para Ramon Dias, afinal de contas a gente sabia que o Corinthians tinha contextos, inclusive além do campo. Ainda tem, na verdade, mas a parte que ferveu foi ali mais no meio do ano em diante. E de fato foi desafiador porque teve questão de patrocinador, teve questão interna e etc. A gente sabe disso tudo. Mas falando do campo, como ambos têm 38 pontos, eu acho os 38 pontos de Carpini, sendo que desses 38, Carpini fez 35, 36, eu acho. Ou ele fez os 38? 37. Ele fez 37. A gente só tinha um ponto com o Condé. Desse 38, ele fez 37. Então, mesmo que Ramon Dias faça um excelente trabalho, apesar de ser cornetado, em termos de resultado, tá falando de time jogando, em termos de resultado, Ramon Dias foi semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista do Sul-Americana, podendo chegar na final, e tá com 38 pontos, conseguiu fazer o Corinthians respirar. Eu volto a Thiago Carpini por conta, acredito eu, da dificuldade do contexto. Acho que pesa mais pra Carpini, Paulo. Também acho que é outro ponto que vida e obra, não tenho dúvidas que Ramon Dias é mais vitorioso, foi mais treinador do que Thiago Carpini. Até porque a gente tá falando de treinador que é treinador de ofício desde a década de 90. Então, pesa muito até para Carpini comparar com um treinador que é desde 90. Foi multicampeão na Argentina por vários clubes, treinou a Arábia, também foi multicampeão na Arábia. Então, não tem dúvidas nenhuma que a carreira por carreira, Ramon Dias entope muito a de Carpini. Mas hoje, momento é Thiago Carpini. Repito, é desafiador para Ramon Dias tirar o Corinthians dessa situação, mas é um Ramon Dias que treina um time que deve 2 bilhões e que trouxe um jogador que recebe 3 milhões de reais por mês para ajudar a resolver o problema, enquanto o Vitória teve que se meter com o STJD, com a CBF, para conseguir uma inscrição de Gustavo Mosquito para jogar. Então é isso aí, a gente vê que é jogador de graça, jogador que o Vitória não pagou e teve todo um processo. Então isso mostra a diferença de recursos dos dois times. Hoje já trouxe Thales Magno, trouxe Memphis Depay, trouxe José Martinez, trouxe Carilho, trouxe André Ramalho, então Hugo Souza. Então aí você vê que é uma tarefa árdua, mas não se compara a Thiago Carpini, que pegou um time que ele teve que montar praticamente do zero e que abertamente o clube divulgou que não conseguiu sanar todas as etapas que queria. Porque se especulou um centroavante em todo momento, o clube não conseguiu trazer. Se especulou um zagueiro canhoto em todo momento, o clube não conseguiu trazer. Se especulou camisa 10 gringo, chegou a 2 conversando e ele veio 2 vezes, não viu ninguém. Então, abertamente foi mostrado que o Vitória teve que corrigir, mas não conseguiu corrigir tudo. Ele teve que se virar com isso aí. Então, pra mim, hoje é Carpini. E aí, Ítalo, mais algum argumento a adicionar? Rapaz, vocês trouxeram argumentos parecidos, né? Acho que eu vou divergir na mesa. Acho que nesse caso eu vou de... Ramon? Vou de Ramon. Porque assim, ok, o contexto ele impacta muito. Ele chama muita atenção o trabalho de Carpini. Só que assim, Ramon Dias, ele pegou um Corinthians que estava numa crise gigantesca. E ele não só tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, como colocou o Corinthians em 2 semifinais. Corinthians semifinal da Sul-Americana e semifinal de uma Copa do Brasil. E com a grande chance de classificar, inclusive, para 2 finais. Então, assim, ele tem conseguido êxito no Campeonato Brasileiro e podemos falar também que ele conseguiu êxito nas 2 outras competições. Tirando a inscrição Libertadores, Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente. E fora isso também, ele mostra um repertório de variações táticas nesse time do Corinthians que é um pouco superior de Carpini, embora Carpini nos últimos tempos tenha se mostrado um pouco mais flexível, né? Ora com 3 volantes, ora com 3 zagueiros, ora com 3 atacantes. Aí jogo passado saiu de um 5-4-1 para um 5-3-2 no segundo tempo. Mas Ramon Dias, ele consegue girar um pouquinho mais esse elenco e tirar mais na parte tática. Então você pode ter um Corinthians com 3 zagueiros, você pode ter um Corinthians com 3 volantes, você pode ter um Corinthians com um quadrado no meio, você pode ter um Corinthians, sei lá, com losango no meio campo, você pode ter um Corinthians com 3 atacantes. Enfim, claro que o elenco dele permite isso. Mas se ele fosse um treinador que ele não conseguisse extrair dos jogadores, provavelmente teria fracassado.
Então acho que nesse caso aí, Ramon Não Dias... acho absurdo, não. Acho que é válido. Não também. acho absurdo, não. Eu entendo. O que ele fez foi algo muito grande. Muitos treinadores não fariam. Eu não acho absurdo, não. Ficou 5-4, mas eu não acho absurdo, não. Aqui eu vou... Diga aí, Ítalo, você queria falar? Pode falar. Não, assim. Aqui eu vou em Alex Santana pra ficar 5-5 de sacanagem, tá? E agora era a parte que todo mundo queria. Agora é a parte boa. Preparados? Vocês estão prontos? A gente pode começar com o centroavante? Quer começar com o centroavante? Tá bom, então vamos começar com o centroavante. Alejandro contra Yuri Alberto. Cadê a imagem, rapaz? Tô procurando aqui, acho que é a 12. Aí. Alejandro contra Yuri Alberto. Eu não vou falar nada, eu só vou ouvir Ítalo e Paulo à vontade. Vai, então. Só porque eu pedi, né? Oh. Beleza. Sim. Acho que nesse caso eu vou de Alejandro. Por um simples motivo. Acho que o segundo turno de Alejandro tem sido um segundo turno muito acima. Tem sido um segundo turno de um centroavante que finalmente mostrou a maturidade que se esperava dele lá atrás, quando ele saiu do Atlético, que ele rodou pelo Bragantino. Então, acho que o segundo turno de Yuri Alberto é muito bom, de Alejandro é muito bom. E também diante da importância dele pro elenco do Vitória. Aí vem a questão do contexto, né? Se o Corinthians de repente tirar o Yuri Alberto e escalar, sei lá, Depay e Thales Magno, ele tem as opções. Se o Vitória perde Alejandro, não tem absolutamente ninguém. Então Alejandro ainda assim garantir essa vaga titular, hoje é artilheiro. Inclusive está na frente de Yuri Alberto, né? Na artilharia? Sim, acho que tá. Embora o Yuri Alberto esteja fazendo uma temporada de 25 gols e 6 assistências. Absurda. Mas nesse caso absurdo. Nesse caso eu vou de Alejandro. Eu vou de Alejandro antes de falar com o Paulo, por um motivo que, assim, eu não acho nenhum absurdo votar em Yuri Alberto. Acho que a temporada de Yuri Alberto é muito melhor que a de Alejandro, a temporada toda. Acho que é muito melhor. Só que, por muito tempo, Alejandro jogou sem um ponta do lado. Alejandro, por muito tempo, jogou sem Mateuzinho, não tinha ninguém. E Alejandro, por muito tempo, jogou numa equipe que tava bagunçada coletivamente. Claro, Yuri Alberto também, é bom que se diga. Mas aqui, eu não acho nenhuma escolha absurda. Entendo quem votar em Yuri Alberto. Acho, inclusive, normal votar em Yuri Alberto. Mas eu vou de Alejandro pelo segundo turno e pela importância para o elenco. Não que Yuri Alberto não seja importante pro Corinthians, mas acho que hoje Alejandro é mais importante pro Vitória do que Yuri é pro Corinthians, por questão de contexto de elenco, Paulo. Discordo de vocês dois da mesa. Pra mim é uma escolha fácil. Pra mim, não tenho dúvidas que é Yuri Alberto. Isso não desmerece o que o Alejandro tem feito. Inclusive, eu não acho que é poupa-tempo, mas até separei aqui, para nível de curiosidade, o desempenho dos dois. Alejandro tem 46 jogos e Yuri Alberto 52. Alejandro tem 15 gols e Yuri Alberto 25. Alejandro tem média de 0.32 e Yuri Alberto 0.44. Alejandro tem 7 assistências e Yuri 6. Alejandro tem 22 participações em gols e Yuri Alberto tem 31 participações em gols. A média da Alejandro é de 0.47 participações em gols por jogo e de Yuri 0.55. Aí se a gente for pegar o recorte recente, os últimos 10 jogos dos dois, só os últimos 10 jogos, pegar o recorte recente. Alejandro 6 gols, Yuri Alberto 8. Alejandro 1 assistência, Yuri Alberto 2. Alejandro 7 participações em gols em 10 jogos, média de 0.7. E Yuri Alberto tem média de 1 participação em gol por jogo, 10 participações em gol nos últimos 10 jogos. Então para mim hoje, Yuri Alberto tá 3 gols de ser o artilheiro do Brasil. Ele tá 3 gols de empatar com o Pedro. Isso pra mim é um feito muito grande, né? Porque a gente tem vários jogadores que estão fazendo gol desde o início do ano, como o Vegete, Flaco Lopes e o Yuri Alberto. Tem tudo aí nesses jogos para ser o artilheiro do Brasil, que pra mim é algo gigantesco. Entendo que o Alejandro é muito fundamental para a vitória, mas eu acho que, assim como eu falei de Hugo Souza, a recuperação do Corinthians passa estreitamente por esse homem começar a fazer gol também. Se não tivesse o Yuri Alberto no Corinthians, o Corinthians não teria tido essa recuperação que teve, porque a gente tá falando de um jogador que tem 31 participações em gol no ano, e ele impacta de forma muito objetiva a recuperação do Corinthians. Então o Alejandro, pra mim, não é uma disparidade muito grande, mas eu iria de Yuri Alberto. Mas vence. Só uma dúvida, só pra continuar o debate. Você tinha falado que o Corinthians, quando estava apertado, contratou Carille, contratou Depay, etc, etc. E a gente fez o recorte dos 10 jogos. Isso também não pesa? O fato dele ter tido um elenco muito mais qualificado nesse recorte recente do que o Vitória tentou, inclusive não conseguiu. Eu tô tentando trazer todo o contexto. Tá, assim, eu não acho absurdo nenhum votar em Yuri Alberto. Mas eu acho que Yuri Alberto também foi potencializado
pelas contratações que chegaram. Alejandro foi mais potencializado pelo coletivo, porque se você olha ofensivamente, o que mudou de verdade no time titular foi o Gustavo Mosquito. Porque se Oswaldo tivesse bem, era Oswaldo, Mateuzinho já tava, Alejandro já tava, então foi muito mais o coletivo que potencializou o Alejandro. Já Yuri Alberto, ele, claro, continuou jogando com o Rodrigo Garro e etc, mas passou a ter mais jogadores para conseguir fazer com que ele se destacasse mais. Eu não tô falando mais uma vez que é errado botar Yuri Alberto, porque a galera dos comentários deve encher o saco. Mas eu tô só trazendo o contexto, claro, na temporada, Yuri Alberto tem números melhores, independente de ter potencializado o elenco recentemente ou não. Mas eu tô pegando o recorte dos últimos 10 jogos, dá o quê? 2 meses? Deve ser mais ou menos isso, né? Deve dar 1 mês e meio, 2 meses. Por isso que eu vou de Alejandro, por conta desse contexto, como a gente falou, os caras estavam devendo 2 bilhões e trouxeram um Depay. Então isso também potencializa. Mas assim, eu vou em Alejandro pelo contexto. Pelos números, realmente é Yuri. Isso eu não tenho dúvida. E eu concordo respeito a sua opinião, mas acho que pelos números e pelo impacto é o Yuri Alberto, porque a gente tá falando de jogador que tá aí, trouxe todos os jogadores que você chegou e ele hoje é o principal nome do Corinthians. O Corinthians trouxe Depay, trouxe Carille, trouxe essa galera toda e dentro desse processo ele assumiu o protagonismo do time. Hoje o Corinthians, a galera ama muito mais o Yuri Alberto do que muito desse que foi contratado aí, pelo que ele vem impactando nos últimos jogos, inclusive no histórico recente. Então eu acho que tem que valer o nível dos jogadores, mas também em alguns momentos a gente não pode penalizar o cara por fazer muito gol, só porque ele tem um time ruim ou um time melhor. A gente, por exemplo, ele tem um time melhor, então isso tem que diminuir um pouco a nota. Acho que tem também que se avaliar em alguns momentos o fato de ele ter um elenco muito bom e ele assumir o protagonismo de ser praticamente hoje o artilheiro do Brasil em atividade, já que Pedro tá lesionado. Então por isso o Yuri Alberto, pra mim é uma visão clara, mas votar Alejandro pelo que ele é pro Vitória, pelo que ele vem fazendo, mesmo tendo números inferiores do ano inteiro e dos últimos recortes, não acho que é uma loucura não, mas pra mim é Yuri Alberto. Eu só vou inverter. Não é que eu diminua a nota de Yuri Alberto. Eu aumento a nota de Alejandro por conta do entorno, vamos dizer assim. Por conta do entorno, eu aumento a nota de Alejandro. Só que a gente tá falando demais e quem tem que votar pra desempatar tem que justificar o voto, Ítalo. Então, agora que você ouviu o Paulo... Foi 2x0, pô. Foi 2x1. Não, mas eu quero que ele justifique mais. A gente tá aqui 5 minutos justificando, ele não vai falar? Bora, meu irmão. Oxi. Bora, vou pegar o mesmo recorte de Paulo. Nesse mesmo recorte de 10 jogos, Depay jogou 9. Depay participou de 6 gols. Foram 4 assistências e 2 gols. Ou seja, o aumento da produtividade de Yuri Alberto nesses 10 jogos passou muito pela companhia que ele tinha. Então, uma coisa é você ter ali o Thales Magno, outra coisa é você ter um Romero, outra coisa é você ter um Depay. Então, aí, mudando o contexto e lembrando de uma análise que a gente fez com relação a Alex Santana e Machado. Se por acaso Alejandro tivesse a companhia de Depay, será que essa média dele aumentaria? Então, ponto é isso. Guardado as devidas proporções, a gente não pode se esquecer que a média de Alejandro também melhora quando o Mateuzinho joga de meio campista, quando o Mosquito entra na lateral direita, quando o Cáceres vira o lateral, que faz vários cruzamentos pro jogo, quando o Vitória muda a estrutura, claro, guardado as devidas proporções, mas Alejandro também cresceu, quando o nível coletivo do Vitória cresceu, e quando algumas peças chegaram e qualificaram o elenco. Guardada devido à proporção do Corinthians, é muito maior esse impacto, né? Pelo amor de Deus. Mas só também trazendo esse registro que não é como também se Alejandro carregasse o Vitória sozinho. Ele foi potencializado por muita gente ao seu redor também. Não à toa que um dos jogos que ele volta a fazer gol é uma jogada que Mosquito leva todo mundo e rola pra ele de da trave. E que Mateuzinho rouba a bola porque tava jogando no meio. É isso mesmo. Beleza. Mas a boa fase de Gilberto não tá sendo potencializada pelo contexto geral? E a de Alejandro Mas a de Alejandro também, só que eu acho que a de Alejandro tem que ser mais valorizada, porque o entorno de Alejandro não é o entorno de Yuri, não é diminuir Yuri, é valorizar mais Alejandro. É só isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que dá pra valorizar mais Alejandro se fosse até números mais próximos, mas aí eu acho que por ser 10 gols a mais, né, de Yuri Alberto do que com relação a Alejandro, embora se você observar, a temporada dos dois é bem similar. Os dois viveram jejuns de gols, os dois começaram ali com muita crítica da torcida, os dois fizeram gols importantes no início do ano, depois caíram ali na oscilação. Você vê que o histórico dos dois esse ano é absurdamente parecido em tudo, e os dois decidiram assumir o protagonismo do time também praticamente juntos. Então ali até é bem parelho isso. Ok, mas só que tem um fator que pesa para Alejandro. Eu acho que para mim
Isso também tem que entrar na conta. O fato de Alejandro ter parado de fazer gol foi por outro problema familiar, né? E ele sai de um problema grave e se recupera e ele volta fazendo gol, ele volta participando e ele chega numa situação a perder a posição para Janderson e ainda assim, quando ele entrava, ele é um cara decisivo, tanto que ele entrou e deu passe para Matheusinho fazer o gol de Palmeiras. Então acho que o contexto de Alejandro justifica o voto dele. É muito mais difícil você fazer gol em um contexto de um time bagunçado, de um contexto que você tem um problema familiar gigantesco, que você precisa carregar literalmente o time nas costas, do que de um contexto que você tem uma qualidade de um time muito melhor, muito superior, claro que bagunçado, obviamente, mas com a qualidade de um time superior. Por isso que ainda dá pra ter esse voto em Alejandro. Agora, eu não posso deixar de passar algo que a gente não pode também deixar de falar. Eu tenho que ser justo aqui. O Vitória é um time grande, só pra deixar claro. Mas a pressão pra sair do rebaixamento do Corinthians é infinitamente maior do que a pressão pra sair do rebaixamento do Vitória. Muito. Aí a gente tem que colocar isso pesando também. A pressão em Yuri Alberto sem fazer gol na Arena Itaquera, querendo ou não, é maior do que a pressão aqui. Não tô falando que o Vitória não tem pressão, não é isso. Mas aí, se a gente tá falando de contexto, eu concordo com o Ítalo, eu só tenho que levantar esse contexto também, entendeu? E outro ponto que eu também coloco na balança é o nível de enfrentamento dos adversários. O Campeonato Paulista é muito mais difícil que o Campeonato Baiano. Uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana é muito mais difícil que uma Copa do Nordeste. E Alejandro teve bons números no início do ano. A gente tá falando de um Yuri Alberto que o Corinthians foi eliminado fazendo 3 gols no Racing, ele que fez os 3 gols. Então acho que o nível de enfrentamento também, de jogar quarta domingo e de estar no momento decisivo em 3 competições muito grandes que o Vitória não tava, também puxa um pouco para Yuri. Mas aqui a gente já pode até seguir que já venceu o Alejandro e eu não acho um absurdo também não. É só levantando os bancos pro debate, que era o que a gente tava precisando dessa pessoinha aqui para fazer isso. Foi bom. Inclusive, eu não vou colocar o placar, porque eu acho que tem muito debate, vou deixar pra colocar o placar no final, porque se você acha que o Yuri Alberto e o Alejandro teve debate, o que será agora da sua vida? O que será agora da sua vida? E aí, Paulo vai começar. Agora sim, vamos lá. Em vários X1s que a gente vai fazer aqui, alguns não tem absurdo em Matheusinho perder. Esse aqui é um que, se ele perder, pra mim tá ok, sacou? Sendo bem sincero. Diga, Paulo. Bom, primeiro, eu vou sair aqui pra muita gente como um torcedor frouxo, né? Porque só vota no dos outros, embora eu votei muito do Vitória, mas a galera só vai focar em Yuri Alberto e Rodrigo Garro, porque aqui pra mim também não tem discussão. Eu acho Matheusinho e Alejandro, infelizmente, eu não queria estar no cenário de ter que voltar contra os dois, porque os dois vivem momentos gigantescos. Mas entendendo também que os outros dois, para mim, são somente jogadores que estão no momento melhor. Né? E isso não é um demérito de Matheusinho, não diminui Alejandro, não diminui Matheusinho, mas também a nível de números, é bom trazer aqui, que aí para mim tem uma disparidade até maior. Matheusinho, 46 jogos, 49 a 56 de Garro. Matheusinho, 6 gols, Garro, 10 gols. Assistência, Matheusinho, 9 gols, ou 9 assistências, Garro, 10 assistências. Ou seja, Garro tem um duplo na temporada, 20 participações em gols, 10 gols, 10 assistências. 15 participações em gols para Matheusinho, 20 para Garro. Média por jogo, 0.30 para Matheusinho, 0.35 para Garro. Só que aqui tem outros dois números que acaba aí pesando um pouco, né? Matheusinho tem 35 passes decisivos no Brasileirão contra 79 de Garro. Ou seja, se Matheusinho gerou uma quantidade de possíveis gols pro Vitória, Garro gerou mais que o dobro. E Matheusinho criou 4 grandes chances, enquanto o Garro criou 10 grandes chances. Aí outra vez, se Matheusinho criou uma grande chance de gol pro Vitória no campeonato, o Garro criou mais que o dobro. E aí no recorte dos últimos 10 jogos, Matheusinho tem 2 gols nos últimos 10 jogos e 1 assistência, 3 participações em gols em 10 jogos. E Garro tem 3 gols e 4 assistências, 7 participações em gols. Então aqui, com todo o carinho do mundo, a Matheusinho, mas pra mim a gente tá falando aqui, junto com o Matheusinho, top 5, quando eu falei lá, não tem 5 jogadores que jogam mais que Matheusinho na Série A. Um dos que eu tava falando era Garro. Então pra mim é Garro, mas com toda a dentro que Matheusinho é um grande jogador e tem tudo pra decidir. Garro não, mas pra mim é Garro. Só um detalhe, a gente vai trazer aqui os contextos também, só pra saber se o debate vai continuar. Quando eu falo contexto, é o contexto do entorno. Isso vai pesar também? Ou pesava mais quando era o centroavante, que a bola precisa chegar um pouco mais? Só pra eu entender, de fato. Porque a gente pode levantar um contexto de que o Matheusinho muitas vezes jogou sem ponta, o Vitória jogou improvisado, ele jogou de ponta muitas vezes, ou a gente não levanta esse debate. Eu queria ouvir a opinião de Ítalo pra gente definir esse critério, vamos dizer assim. E aí, Ítalo?
Não, acho que o contexto ele precisa entrar nessa discussão. Porque não é só a questão de não ter pontas. A gente tem que lembrar também que Matheusinho, ele era um ponta que virou meia e que praticamente a primeira temporada que ele faz essa função é essa. Outro contexto também, Matheusinho durante parte do campeonato, boa parte, na verdade, do campeonato, se a gente for olhar, ele não foi o meia, né? Ele foi o ponta pelo lado direito. E que muitas vezes tinha dificuldade para trazer para dentro, que era um cara que basicamente só tinha de opção Alejandro na frente e muitas vezes o Oswaldo do lado esquerdo. E ele precisou carregar o time, e um time numa fase terrível, de um Vitória que não se sabia nem como é que atacava. Então acho que o contexto prejudicou muito os números de Matheusinho. Então acho que o contexto tem que entrar nessa conta aí. Tá, mas aí continue agora justificando o seu voto. Diga, E Paulo. não esqueça que em contrapartida a gente tá falando de um Garro que tem 8 meses metendo bola para o Corinthians que não fazia gol, tá? Inclusive, o apelido dele durante os 8 meses lá no Corinthians era Noé. Porque ele carregava, eu vou falar o resto. O de Matheusinho por muito tempo foi também, mas diga aí, Ítalo, sua opinião, vá. Cigarro passou 8 meses sendo Noé. Matheusinho tem 12 meses nessa parada, irmão. É desde janeiro sendo ele. Mas assim, Léo, acho que aí, nesse caso específico, eu não vou... Gosto muito de Matheusinho, mas acho que aí é Garro. Acho que tem poucos meios de fato nesse Campeonato Brasileiro que é melhor que Matheusinho. Concordo. Garro desses. Garro, assim, a capacidade que Garro tem para decidir um jogo, o Matheusinho ainda falta nisso nele. Talvez ele, com a maturidade de uma Série A para o ano, mais rodagem, ele de fato seja esse meia cerebral que a gente espera. E Garro já é. Garro já é uma realidade. Se lá no começo do X1 a gente falou assim, mas fulano tinha uma fase espetacular e agora não tá na fase tão boa, por conta disso que eu voto ciclano. Beleza. A gente tem que levar em consideração isso também agora. Garro hoje é um dos meias mais decisivos do Campeonato Brasileiro e os números deles mostram aí a vontade, né? Acho que nesse caso aí eu vou de Garro. Senhores, os senhores fizeram a minha votação muito mais tranquila, porque eu falei desde o primeiro X1 que eu ia fazer de tudo pra votar em Matheusinho. Como vocês já decidiram, eu posso votar em Matheusinho que não vai mudar nada, eu mantenho minha palavra. Eu votei em Matheusinho, ficou 2-1, Garro ganhou e é isso aí, minha palavra tá mantida. Então, ó, vamos lá. O time ficou Hugo Souza, Cáceres, Wagner Leonardo, Neres e Bidu, correto? Sim. Aí entra a dúvida do sistema, mas vamos lá. A gente teve o primeiro volante sendo Martínez, Alex Santana e Garro, vamos botar? Martínez, Alex Santana e Garro, ou seja, o meio de campo é dos caras. Na frente, a gente teve Mosquito. Não, Thales Magno. Desculpa, Thales Magno, Mosquito, é isso? Thales Magno e... É porque teve o volante. Thales Magno, Mosquito e Alejandro. Porém, a gente não foi unânime. A gente poderia ter tido aí algumas diferenças, tá? Mas o que você também pode ter, aproveitando e falando aqui com você, é desconto na pizza da Formaggio, exatamente. Não sei por que a tela tá assim, mas agora foi aí. Desconto na pizza da Formaggio, 719-9309-3810. Anote aí, ó, pra você. Escaneie o QR Code, use o cupom Canto Rubro Negro no final da compra, que você tem 8% de desconto, galera. Ó, repito, ficou 6-6, mas foi o X1 com mais debate que a gente teve. E se a galera falar, no meu ficou 7-5... No meu ficou 8-4. Eu acho que, de verdade, não tem problema, tá? Não tem problema. O meu ficou 9-3. 9-3 eu já acho que não. Mas, assim, até um 8-4 aí, dependendo do que você queira, eu acho que é possível e acho que ajuda. Ítalo, seu comentário final sobre esse X1, o que é que você achou de participar? E quero saber o quanto você puxou pelo coração. Primeiramente, gostei de participar. Quando precisarem de uma terceira pessoa, pode me chamar. Sempre. Assim, agradecer novamente o espaço e assim, acho que esse jogo Vitória e Corinthians, o equilíbrio, o empate do X1 mostra exatamente o momento das duas equipes no campeonato, né? As duas equipes têm 3 vitórias seguidas, as duas equipes têm 38 pontos. A diferença do Vitória é que 2 vitórias a mais. Então acho que o X1 reflete exatamente o que está acontecendo neste momento do campeonato. Sendo assim, na minha visão,
Eu acho que a gente fez um bom trabalho. Pois é, assim, você que é corintiano, esses caras são malucos, irmão. O nome do canal é Canto Rubro Negro. É claro que sempre que for possível, a gente vai puxar um pouquinho pro nosso lado. Mas, o meu deu 8-4. Pô, não tem problema. Você vê que, inclusive, nós aqui, a gente só foi, talvez, unânime na linha de defesa. A gente foi unânime no goleiro, foi unânime nos 2 zagueiros e foi unânime nos laterais. E no primeiro Passou daí, e no primeiro volante. Passou daí, aí não teve mais. Aliás, teve unanimidade que foi Everaldo com ponta, não foi Mosquito com volante, que aí também não tinha o que fazer. E Carpini. Mas ele botou em Ramon Dias. Ele botou em Ramon Dias, exatamente. Então, não teve unanimidade. Quando começou a apertar um pouco mais, não teve unanimidade. Inclusive, o meio de campo que ganhou foi o do Corinthians, né? Foram os 2 volantes do Corinthians e o meia do Corinthians. Então, é isso. Apesar da gente sempre tentar puxar para o nosso lado, quero saber o que é que você achou. E como diria Paulo, comente aí, alô Polícia Federal. Qual foi o crime que nós cometemos aqui neste X1, tá? Quero saber o que é que você achou. E se você quer viajar, não sonhe, viaje. Compre na Bitfly, 719-8483-8430. Vinícius é torcedor do Vitória. Vai fazer seu orçamento não só para jogo do Vitória, como também para outras viagens que você queira ir com sua família, com seus amigos, etc. E claro, agradecendo a Volt Sport, tamo junto. Acesse a loja Sonegol, garanta sua camisa da Volt. É isso, meu povo. Mais um X1 por aqui. Tamo junto. Diga, Paulo. Rapidinho, só pra finalizar, né? Uma galera me coloca nesse quadro como se eu fosse a razão, né? Eu não fosse emoção nenhuma, né? Mas eu quero dizer pra vocês que o voto de Léo, o meu voto e o de Ítalo não significa, se a gente votar contra o jogador do Vitória, que a gente acha o jogador do Vitória ruim ou que esteja numa fase ruim. Assim como não significa que o Vitória não vai vencer do Corinthians 2-0, gol de Alejandro e Mateuzinho com Garro e Yuri Alberto expulso. Pode acontecer perfeitamente, se Deus quiser, o seu filho está pronto para isso, tá? É só que uma análise do que a gente viu até esse jogo. Dentro desse jogo, até José Martins pode ser expulso para o Vitória ganhar com um gol de Machado de falta 1-0, e a gente, meu Deus do céu, Machado que foi unânime contra o José Martins, foi lá e venceu. Então, é para resenha, mas coloca aqui, alô Polícia Federal. É pra resenha e a gente tenta ser racional. Engraçado que a galera comentou, não, Paulo nesse quadro aí é a razão e Léo é a emoção. Pô, mas o pior, eu vou ser muito sincero, eu achei que eu seria muito mais clubista nesse quadro. Tem alguns momentos que eu olho assim, eu penso, o que é que eu posso argumentar? E eu penso, não dá pra argumentar. E aí eu passo. Ou seja, eu achei que eu ia puxar muito mais pro nosso lado, acabou que eu puxo muito menos. Então, no final das contas, a gente também tenta argumentar com a parte da razão. E claro, você que assistiu até aqui, vai aparecer nossa transmissão agora de Vitória e Corinthians. E você que é corintiano, mais uma vez, ó. Calma, respira, não leva pro coração, é só resenha, debate, fique tranquilo, tá? Valeu, galera, tamo junto, é nóis. Assistiu até aqui, bote aí Vitória 3, Corinthians 2. Bote aí pra eu saber que você viu até o fim. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu, fui!